Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. O podcast que você ouve enquanto faz seu cardio, né? E se tudo der certo com o passar do tempo, vai perceber que esse cardio às vezes pode até ser evitado ou feito de outra forma. Eu sou o Hugo Quinteiro e comigo tenho Cecília e Zic. Tudo bem, Cecília? E Hugo, tudo bem? Agora eu acho que você despertou a atenção de muita gente. Negociar essa troca de cardio aí, acho que vamos ter vários novos assíduos frequentadores do nosso podcast desse jeito, porque cardio é uma coisa muito detestada. É, talvez vão mudar o local de ouvir o podcast, né? Vão deixar de fazer isso na na bicicleta ou na esteira, ou sei lá, isso eu vou fazer em trânsito ou numa aba no YouTube enquanto estiverem fazendo o treino, né? O trabalho ou algo assim, né? Lembrando que já pedindo, deixe o like, deixe as 5 estrelinhas no episódio. Ajuda bastante a gente na divulgação. Se estiver ouvindo numa aba do YouTube também, deixe pra gente um joinha, porque ajuda bastante no engajamento, tá bom? E o episódio de hoje, né? Métrica versus método, o acúmulo de dados não faz um bom treino. Talvez tirar as pessoas mais sensíveis da sala, porque o que eu vejo bastante no cenário de treinamento é uma série de maneiras de avaliar, né? A gente vê muito isso, principalmente na produção científica. As pessoas, né, criando método, validando método, desenvolvendo métodos, tendo muitos dados, mas de fato mudando muito pouco em termos de abordagem de treino ou que isso seja incorporado ao método de treino, né? Ou que isso sirva efetivamente para dar passos em termos de prescrição de treinamento, uma prescrição mais assertiva, uma prescrição ou até mesmo a elaboração de um método de treino, né? E isso é o que a gente vê de maneira falha, né? Basicamente porque treinador normalmente não é par científico em termos de revisão de trabalho, né? Então a gente tem mais especialistas em avaliação disponíveis em termos de ciência do que propriamente treinadores voltados à ciência e posicionados desta forma para fazer isso de uma maneira mais adequada, né? Eu acho que cabe aqui a gente ressaltar que eu acredito que eu vejo que usa-se um excesso de números numa tentativa de suprir um desconhecimento de fisiologia do exercício. Então, o que, por exemplo, né, da parte do médico, o que médico conhece? Vê parâmetros, valores dentro da normalidade, cálculos, fórmulas, né, medição em artigo científico, vê diâmetro na ressonância do tamanho do músculo, se fez hipertrofia, se não fez, né? E o treinador assim, já tem que ser um treinador diferenciado para ter sequer anotado carga de treino de aluno, né? Já tem métrica, meu Deus do céu, já estão anotando alguma coisa, já é um ser diferenciado. Mas depois pegar isso e usar essa informação de uma maneira útil, né? De uma maneira que seja significativa, aí já é outro grande salto. Acho que vale a pena o primeiro grande puxão de orelha é se nós estamos num cenário aonde é um diferencial o treinador simplesmente ter o registro das cargas conseguidas pelo aluno ao longo do tempo,
isso significa que nós estamos tão atrasados em termos de treinamento que é, sei lá, é a idade da pedra, sabe? Polido, pedra lascada, né? Está num nível de atraso, né? E já fico alerta ao público, né? Se você não tem esse controle ou o seu treinador não faz esse controle, se o seu treinador é um personal, você está jogando dinheiro fora, né? Você tem que demitir esse treinador imediatamente, se ele não tem isso registrado ao longo do tempo. Até porque isso é parte fundamental de algo quantificável para medir a sua evolução, seja ela estética, seja ela de performance. Você precisa ter esse parâmetro de evolução de carga ou não para determinar ajustes importantes no seu treino, independentemente de que método seja. Da mesma forma que a frequência cardíaca é usada, e bastante usada, como parâmetro para prescrição de treinamento aeróbio, né? Então, se você ainda não tem a mínima prescrição baseada nisso, né, ou uma percepção subjetiva de esforço muito bem apurada, não tem como ver progressão no seu treino. Logo, se não tem como ver a progressão, como você pode dizer ou não que seu treino está estagnado, né? A Como você... maioria dos pacientes que vêm em consultório me dizendo que está com o treino estagnado, que deve ter algum problema de saúde, que quer ver se está doente por causa disso, né? Por que eu não evoluo? O que aconteceu? Não me trazem nem o treino que fazem escrito, tentam me dizer peito, ombro, costas, treino O ABC. básico do açougue, né? É, eu não fiz uma lista de compras, A gente senhor, eu chama... preciso da sua planilha de treino. E quando vem mesmo assim, a pessoa não anota carga. Muitos não sabem nem contar a carga. Eu ponho três plaquinhas. O que isso quer dizer? Não sabemos. E é muito complicado de você dizer que uma pessoa está estagnada se você não tem o histórico, porque a estagnação é um diagnóstico retrospectivo. Se você não tem a retrospectiva, você não tem como falar isso. E a verdade, gente, é que isso importa muito, porque quando você anota semana a semana quanto que você fez, anota, olha, essa semana eu estava gripado, essa semana eu senti que estava mais pesado, essa semana foi fácil, essa semana meu joelho doeu, enfim, você anota isso ao longo do tempo e você percebe que de fato você evoluiu ou você começou a perder rendimento, porque a gente não tem uma noção exata pensando só no treino de hoje. Muita gente nem tem como, quer dizer, muita gente não tem como ninguém decorar o que foi o treino de 3 meses atrás. E aí fica o conceito. O que significa estagnar? Por que você está dizendo que estagnou? Há quanto tempo que você considera para dizer uma estagnação? E essas coisas, sim, você tem que ter a métrica, né? Você tem que ter um número. Isso você precisa do número escrito ali para você poder interpretar, para você poder usar o método para corrigir ou direcionar ou fazer ali o que for de ajuste necessário, como você bem disse. É, só para definir o termo, né? Estagnado, que não consegue evoluir ou progredir, paralisado ou parado, né? Para você cravar isso, você tem que ver uma série de parâmetros. Carga é importante, volume de treino é importante, tipo de força treinada é importante. Ah, e você vê tudo isso, né?
ter esses dados faz com que você consiga avaliar criticamente o treino que você está fazendo, né? Lembrando que, supostamente, todos não deveriam gostar de treinar. É chato, entediante, te tira de um conforto, né? E toda essa retirada de conforto, né? Assim, por eu ter essa preguiça absurda de treinar, eu quero treinar o mínimo possível para ter o máximo resultado possível, para precisar estar menos ali possível. Então, se você não tem as métricas necessárias para quantificar o que você fez, onde você estava, para onde você foi, você está ali dentro fazendo uma enorme perda de tempo. E tempo é justamente a questão, porque as pessoas têm pressa de resultado. Entenda que pro sedentário a evolução é absurda, porque afinal de contas você não fazia nada, estava completamente destreinado, e aí você tem uma evolução de carga, melhora de condicionamento físico, de fôlego, de tudo, que é muito rápida num curto espaço de tempo. Depois que você saiu dessa categoria de sedentário que começou o exercício físico, e nessa fase quase qualquer coisa serve, né, como o Hugo bem diz, você entra numa fase em que você tem que finalmente ter boa técnica, ter uma boa acompanhamento da tua carga, da tua periodização. Você tem que anotar as coisas, porque a evolução já não é mais da noite para o dia, igual uma pessoa que não treinava e passou a treinar dentro de um mês. Não é mais assim. Isso é só ali no comecinho. E entra na parte em que as pessoas têm pressa de ter resultado, querem o mínimo esforço possível. Isso é humano, né? Ninguém gosta de ficar desperdiçando energia. O tempo que você podia ter lazer, que você podia estar fazendo qualquer outra coisa em teu benefício, você desperdiçou ali, e isso desanima a pessoa de continuar treinando, né? Isso é um problema, você perde a adesão de treinamento. A pessoa deixa de se empolgar ali, de ver resultado, tudo mais, porque ela não sabe o que esperar, quando esperar. Fica uma questão de falta de educação do teu aluno, do teu paciente. Isso é muito difícil de convencer e de explicar, porque mexe com o emocional. Nas consultas médicas eu vejo muito isso. É complicado de falar para a pessoa que ela não vai mais evoluir igual quando ela evoluiu quando começou. Mas isso é um enorme problema psicológico, né? Assim, Sim, eu acho se que você for evoluir métrica. linearmente, ou se você for evoluir linearmente para o resto da vida, não faz o menor sentido, né? Aquela coisa, 1% melhor todo dia. Você faz um agachamento de 100 quilos no dia 1º de janeiro, você vai ter que estar agachando mais de 3 toneladas no final do ano. Então, assim, Mas é mesmo aí que a pessoa está intuitivamente, você focada na sabe, métrica. mesmo que intuitivamente você sabe que isso não vai acontecer, né? Então Não, você não mas eu vai ser gosto de esse, número. você não vai ser esse humano. Então eu acho que um ponto interessante, né, dessa introdução longa, né, e que vai contra até o título do episódio, é mostrar que métrica nenhuma é ruim. Então, se você não tem métrica nenhuma, você não sabe de onde você veio, você não sabe onde você está e você não sabe para onde você quer ir, né? E aí você está gastando tempo e dinheiro, quer dizer, os dois recursos mais escassos que você pode ter, para a troco de nada, né? Então você está financiando algo, né, que não está te dando o retorno que você deveria ter. Só que aí entra na parte do versus. O que você faz com 40 mil dados se Exato, eles não estão dentro de uma estratégia, né? exato. E aí entra justamente nesse ponto de você ver uma série de testes, né? E se deixar o outro extremo de treinador vai ficar fazendo testes em cima de testes, né? E qual é o momento que sobra para o treino?
nenhum, né? Porque às vezes testes, por exemplo, teste de força máxima, não é um teste que você pode ficar fazendo qualquer hora. Né? Ele tem que ter um motivo muito específico para você precisar colocar a pessoa num teste máximo que não seja um competitivo, como o caso do powerlifting. Então, né, powerlifting, raríssimo se faz testes de um RM em treino. Né? Raríssimo método que faz isso em treino. Então, os testes normalmente são obtidos em competição. Né? Da mesma forma que marcas de maratona geralmente são obtidas na competição. Né? Você tem uma série de outras formas de treinar, com cadências diferentes, né? Mas assim, a melhor marca tem que ser no campeonato. Isso posto, né? Você entra numa outra situação e num outro da galera que problematiza absurdamente em cima do teste, né? Então, eu fiz um teste de dinamômetro isocinético e deu 20% de diferença de força nos meus quadríceps. Dane-se. Sua vida não é isocinética. Né? Sua vida é isotônica barra isométrica. Isocinética, você não tem carga acomodativa em nenhuma situação da sua vida. Né? Que mantenha a velocidade constante. Então, já não é um teste que vai te dar um bom valor preditivo do que você fazer em relação a treino, por exemplo. Né? E aí a gente entra num outro ponto muito grande do treinamento, que é a importância do método de treino. Por quê? Porque por mais que a gente tenha um monte de métricas, um monte de formas de chegar e avaliar uma pessoa, a gente ainda assim tem coisas que a gente não sabe em termos de resposta de treinamento ou coisas que variam muito, né? A cronobiologia, nesse sentido, era um tapa na cara, porque ela mostra uma simples coisinha óbvia, né? Você, com 90 anos de idade, no seu DNA, é praticamente igual ao que você era com 2 dias de vida. E as mudanças são absurdas nisso. E a única variável que você está vendo de fora é o tempo. Então, o tempo modifica a matéria viva. Um treino que você faz, no dia seguinte você já não é mais a mesma pessoa e nunca vai ser aquela mesma pessoa. Porque o tempo passou, né? Então, você aproveitar uma fase da sua vida, né? Ou isso a longo prazo, como treinar para a vida, né? Você tem a variável tempo modificando tudo o tempo todo, toda a resposta fisiológica. Portanto, é impossível medir, mesmo que individualmente, cada resposta, porque a variável tempo, só ela, a gente não está falando variável estresse, a gente não está falando boa alimentação, só a variável tempo vai modificar a, a resposta fisiológica que você deveria ter ou ter ao longo do tempo. Por ser tantas coisas desconhecidas, você é obrigado a ir para uma coisa chamada método de treino. Ou seja, pessoas que se debruçaram sobre o assunto, colocaram isso uma série de testes, viram qual era a melhor resposta e juntaram isso numa forma de treinar. E esta forma de treinar, ela é repetida e aí depende do tipo de método, se ele permite adaptações, se ele não permite adaptações, mas ele te dá respostas. Olha, não estou conseguindo uma resposta de ganho que eu gostaria. Estagnou no ganho, porque você tem esse registro. Então você faz tal e tal e tal coisa. Né? Então você tem soluções. O método de treino te dá soluções para uma série de métricas que vai te levar de maneira não aleatória de um patamar para o outro patamar desejado. Né? Desejado e não aleatório. E falar em aleatório, vamos lá, perguntinha. Pensando em diagnóstico e tratamento, ou seja, intervenção de treino,
existem métricas que são úteis e existem métricas que são indiferentes, para a gente não chamar de inútil, né? Que são indiferentes porque não vão Não, vamos dar importar. vamos dar um exemplo de inútil, quantidade de fio branco no cabelo. Você ganhou mais uns fios brancos de cabelo. É uma métrica completamente inútil para você ver resposta de força. Pronto, né? Um exagero. Mas é uma Não métrica. exagera, né? Ela é uma métrica, né? Sim, sim. Então fica aquela coisa. Existe um apego com determinados fatores que a gente vê, a influencer alarmista, né, acadêmicos, que querem se apegar ali a uma informação que, na teoria, pode até fazer sentido você falar aquilo de correlação numa teoria, né? Mas que na prática aquilo ali não se justifica, porque na prática, quando você tem os métodos de treinamento que são validados pela repetição, né, dentro dos treinadores e seus alunos e atletas, você vê que aquilo ali, de fato, no dia a dia já não importa, porque você pegar uma informação só, ela é um grãozinho de areia diante de todas as reações da fisiologia humana, né? Sim. Da parte bioquímica e da parte da física também, quando você pensa no exercício físico, os efeitos do exercício físico, né? Sim, por exemplo, em termos esportivos, o teste de VO2 máximo ele é extremamente inútil para ver capacidade aeróbia da pessoa. Por quê? Porque você faz o teste e depois você faz o treino. E o que importa é o resultado desse treino. Então, assim, você não vai ficar fazendo teste toda semana, porque é um teste máximo, né? Agora, para um pesquisador, esse teste dizer que antes da intervenção, aquelas pessoas tinham aquilo, depois daquela intervenção de treino, as pessoas melhoraram baseado nesse teste, ok. Mas o esporte não, né? A vida real não, porque senão era só fazer um campeonato de VO2 máximo, o maior ganhava, ninguém precisava ver isso depois de 42 quilômetros. Fica todo mundo em casa, a competição dura 10 minutos, acabou. Né? Né? A competição, o corpo humano se surpreende e maravilha as pessoas, não é por um número num papel, num exame, é pelo que faz de performance. Né? Que Exato. pessoas com um VO2 máximo que possam ser semelhantes não vão performar a mesma coisa num esporte, né? Sim. Então, essa é uma diferença de você ter dados, não vai te fazer um bom atleta, não vai te fazer um bom treino, né? No esporte de força, né? No powerlifting também, você fazer força máxima, um teste de força máxima, na metodologia de treino que eu aplico, não faz o menor sentido eu ter esse valor, né? Porque entra naquela máxima que eu falo, né? O peso não pertence a você, pertence ao momento que você fez ele. Uma vez feito, não existe garantia nenhuma que você vai fazer de novo na sua vida ou que você consiga fazer na sequência, porque se você fez a sua força máxima mesmo, você não vai conseguir fazer logo. E, eventualmente, com o efeito deletério do envelhecimento, você vai fazer a sua maior carga da vida e ponto final. Né? Então, a periodização bem feita é para você fazer uma coisa uma única vez. Né? Porque é o seu pico de performance da vida, porque depois você entra naquela questão do tempo que eu falei, enfim, você fica, né, o tempo, a idade e o passar do tempo, mas é uma corrida para fazer, né? O processo de treino é algo para você ter um apogeu e não fazer mais aquilo, seja em aquela coisa pseudo esporte chamada bodybuilding. Não gostou? Dane-se também, tá? O cara acha que não é esporte. Basicamente não acho e a gente faz episódio disso depois. Eu acho que pior, o esporte, o atleta é menos pior do que o público ainda, né? Pra ser mais... Isso aí a gente faz um episódio e a gente passa meia hora só ofendendo todo mundo nesse assunto em específico.
Mas então você fazer uma coisa bem feita, um método bem feito, né? Lógico que, como eu disse, não estou invalidando todas as métricas, mas você só ficar acumulando esses dados, né? Ah, é porque eu fiz o DEXA de exame, porque eu tô tanto com percentual de gordura. Cara, você fez isso naquele dia do teste. Hoje eu sei lá, você tomou 2 litros de água a mais, já dá mais volume em uma coisa, vai Mas dar você menos tem em. que entender que exame é uma fotografia, não é o filme inteiro. E a É, fotografia, ela não te promete um futuro. Ela é só o registro daquele momento. Assim como a tua carga máxima, né, um apogeu, ela é uma fotografia. Ela não é o filme inteiro nem dos teus anos todos de treinamento, nem do que vem daí para frente. é tipo aquela noiva na festa do casamento, entendeu? É o E máximo. agora a gente vai ofender mais. Não, você sabe disso. Esse aqui vai ser o tempo dobrado, e é isso aí. É o máximo que você vai ver, entendeu? Então é um pouco disso. Você tirar uma fotografia, ou você ter dados, que sejam dados coletados diários, né? Tem aqueles relógios hoje inteligentes que pegam uma série de métricas, momento a momento, e aí vai dizendo para você, você está recuperado do treino anterior, ou você não está recuperado do treino anterior. Meu amigo, se você está com um bom método, você vai recuperar. Você pode não estar recuperado naquele dia, mas no treino seguinte você vai estar, porque sei lá, você teve um problema, porque a vida acontece, né? Você dormiu mal, enfim, ficou resfriado, mas esses pontos casuais de uma não recuperação de um dia para o outro, se o método do treino é bom, você não precisa fazer nada a respeito, né? Acaba Ou sendo coisa que você, confunde, né? Porque sim, as pessoas, assim, eu já acho isso um absurdo e dá outro episódio, tá? As pessoas não têm o mínimo de capacidade de autoconhecimento, de reconhecer as sensações do próprio corpo. As pessoas parece que moram dentro de um alienígena, elas não têm noção do corpo delas. Isso já é um inferno. Mas, partindo desse pressuposto, as pessoas olham para um reloginho, para o relógio te dizer se você está cansado, se você dormiu bem, você não consegue perceber isso sozinho? Você precisa de um número para te dizer o quão cansado você está? Se eu te digo, você recuperou 80%, o que isso quer dizer para você na hora de você treinar? eu Na vou verdade, fazer que você. Não, 80% do treino, né? lá vem as pessoas com a porcaria do 1%, 20%. Não é isso. Você vai chegar, você vai aquecer dentro do teu normal e você vai perceber o esforço que você está fazendo. Quantas vezes uma pessoa dormiu mal, até comeu mal, está estressado, não sei o que, chega para treinar, o treino foi melhor do que o da outra semana, por incrível que pareça. Por quê? Porque o aplicativo, o reloginho vai te dizer isso, que você teve uma compensação na sua curva de treinamento e que você está num bom dia, né, de acordo com aquela evolução do tempo do treino, para você ter uma boa carga, apesar de você estar cansado, o reloginho não vai dizer isso. E aí as pessoas entram naquelas crenças limitantes de que você tem que ter um reloginho, porque é o relógio que vai dizer o que você tem que fazer no treino. Isso já está errado. E a outra crença limitante, você não está bem recuperado porque faltou 2 horas de sono. Meu amigo, se você ficar obedecendo um relógio, esquece treinar também, né? Você levantou uma questão interessante, assim, né? Treinar é um caminho de autoconhecimento. Se você tá treinando só para empurrar máquinas e deixar, sei lá, porque eu quero um peitoral maior ou braços maiores, você também está errando e muito, né? Você tem que entender o que é um esforço, saber quantificar na sua cabeça o que é um esforço, né? Seja para você fazer uma ou duas repetições a mais, seja para você aumentar a frequência da sua passada,
seja para você entender que não dá para fazer mais uma repetição, né? Ou que você consegue colocar mais 2,5 kg só para fazer uma repetição no meio de 200 quilos, né? Então é um caminho de autoconhecimento da sua própria capacidade. E mais do Se, que isso, se, né? Não é nem capacidade só de repetição, desculpa te cortar, mas entendam que é autoconhecimento de você perceber a capacidade da grande ferramenta da tua mente, que é o teu corpo, do que você é capaz de realizar. Ninguém enche os olhos para dizer eu consigo empurrar esse aparelho 15 vezes, mas você enche os olhos para falar eu consigo fazer tal coisa, jogar com os meus filhos, eu consigo subir uma montanha e ver tudo lá de cima. O que você produz com o teu esforço pode ser muito mais do que você fazer movimentos repetitivos porque você quer 1 centímetro a mais de bíceps, que no dia a dia ninguém vai reparar que aumentou 1 centímetro. é, é É outra bíceps, né? métrica que não sempre vai ser relevante. Pois é. Então, eu acho que nesse caminho de autoconhecimento, talvez não valha a pena também terceirizar esta evolução ou esta notação dessa evolução para um treinador. Eu acho válido que você tenha isso, né? Esse registro tem que ser seu. Você saber o quanto você está fazendo, para onde você está indo. Mas, como disse, ficar refém de um relógio te dizendo o quanto você recuperou. Ai, olha, o relógio me avisou, agora é hora para eu dormir para eu poder recuperar 100%. Cara, você tem probleminhas. Essa que é a verdade. Eu vou contar uma história para a gente finalizar, que é raro, mas acontece muito, que é engraçada, mas fica a reflexão. Teve um sujeito aqui, não foi paciente meu nem nada, mas foi aquelas piadas que as pessoas contam na hora do almoço na copinha do hospital e os outros rirem. Um homem estava fazendo seu treino com seu reloginho, não sei qual que era o reloginho, e aí o relógio falou: olha, você precisa ir para uma emergência porque você pode estar infartando por causa aqui do tua frequência cardíaca, do sei lá o que, busque um hospital. O cara foi. Ele tinha alguma coisa? Não, ele não estava nem passando mal. Ele não tinha nenhum mal-estar físico, ele não tinha feito Retardado. nenhum esforço diferente do normal, não tinha acontecido absolutamente nada com ele. Chegou lá, olharam para ele, fizeram o exame, né? Porque afinal de contas ele estava preocupado, tudo mais. Estava tudo bem. Agora foi uma interpretação do software do aplicativo que gerou toda essa comoção, né? E isso é uma história engraçada, porque como assim você está aqui tranquilão e de repente seu relógio fala que você está infartando e você sai correndo. Você tem que ter algum tipo de autocrítica, né? De você olhar para um aplicativo e falar, não, isso daqui está desregulado. Isso daqui não pode estar acontecendo. Eu tenho 30 anos e não estou fazendo nada e eu sou bem de saúde. A autocrítica desse rapaz falhou e de uma maneira que o aplicativo deixou ele alarmado. Se alguém fala para você que você está infartando, é claro que você quer ter certeza que não está, né? É engraçado, mas pense em coisas menores e mais sutis, o quanto que isso pode trazer de prejuízo. É que fique registrado que esse idiota deve ter gasto pelo menos uns 200 euros, Não foi de porque, porque ele foi em hospital privado, exame e tudo, deve ter gastado ainda uma graninha boa para ter feito essa coisa de retardado, né? De desperdiçar dinheiro nesse sentido. Mas, já sintetizando tudo, cuidado, né? Cuidado para não ficar um viciado em métricas, cuidado para não ter métrica nenhuma, né? Porque isso vai te atrapalhar nos seus objetivos, principalmente quando você achar que você está estagnado, né? Pode acontecer, mas se isso tiver com métrica, né? Você consegue cravar
isso ou não. E aí eu, sinceramente, acho que caso de demissão de treinador, enfim, trocar de treinador, dependendo do contexto. Claro, mas para a grande maioria, né, que não é atleta nem nada disso, está estagnado numa condição, ou trocar de treinador ou rever a própria adesão do treino, né? Não gostar de perder tempo e ter preguiça é importante ter métricas de treino para treinar da melhor forma possível, o menor tempo possível para ter o máximo de resultado possível, entrar na curva do ótimo nesse sentido. E cuidado com essa, né? Uma vez que você adotou ter algumas métricas, cuidado com que métricas você vai ter se você não vai ser um escravo delas. Como a gente muito bem disse, as situações extremas de pessoas que dependem de um reloginho até para ir dormir, né? Então você está terceirizando todas as suas responsabilidades humanas para um reloginho te dizer quanto você recuperou, se você roncou, se você fez isso, se você fez aquilo, como está a sua frequência cardíaca, momento a momento, sabe? Você não precisa desse controle, né, na sua vida. Eventualmente, seu batimento vai parar e você vai morrer, porque é um princípio da vida, né? Então, acho que fica esse recado, né? E é isso, né? É isso, e vamos sempre nos colocar como senhores, né, do nosso corpo. Aprender a prestar atenção no próprio corpo é a melhor métrica que você vai ter para poder avaliar de uma maneira crítica, uma maneira você não tem que ficar confiando no que os outros, no que terceiros te dizem. Você tem que ser capaz de se avaliar nessas questões. Você tem que ser capaz de perceber que você está cansado. Você tem que ser capaz de perceber que de um treino para o outro, nos teus aquecimentos, hoje não vai ser um dia de repetir a carga das últimas semanas, que vai ter que baixar um pouco, ou que vai poder subir um pouco. É um exercício diário. Exercício físico tem que ser exercício para o cérebro também, tá bom, Que gente? se você passar trabalhando até as 10 horas da noite não é algo bom, né? Enfim, né? São coisas que dá para perceber. O corpo dá sinais, né? Muito fácil. Então, é isso. Lembre-se, chegou até aqui, deixa os joinhas, deixa 5 estrelas, comentem qualquer coisa, ajuda a gente. Isso ajuda bastante a gente no engajamento, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.